Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá pessoal, eu sou Renato Centroni, médico hematologista, estou aqui no Hemo 2024, é mais um episódio do Hemoplay Podcast, em colaboração com o Happy Hour Podcast, um momento inédito. Estou aqui com os meus colegas e hosts do Happy Hour Podcast, Dr. Fábio Pires, bom dia. Oi gente, tudo bom? Eu estou aqui no Hemo também com o Dr. Renato Centroni, participando dessa colaboração inédita, a primeira vez que nós estamos fazendo isso, o Happy Hour Podcast com o Hemoplay Podcast. E aqui do meu lado tem o meu grande amigo, também colega hematologista, Oi, pessoal. Dr. Guilherme Perini. Bom dia, estamos aqui no Hemo, um prazer estar aqui nessa collab, porque eu sou collab. É uma collab, que eu sou mais moderno. Você é mais jovem, mais descolado. Mais descolado. E hoje, para mim, é uma honra e um prazer inenarrável estar aqui com talvez a pessoa que mais tenha me influenciado na minha formação como médico, como pessoa, que é a doutora Belinda Pinto Simões, a nossa mãe hematológica de todos que fizeram Ribeirão Preto, uma pessoa formidável, um ser humano indescritível. E seja bem-vinda à nossa mesa, que não é de bar dessa vez, mas um já prazer. Que ela não bebe, né? Exatamente. Early in the morning. Mas é um prazer estar aqui com você, Belinda. Você sabe muito bem do carinho que todos nós temos por você. E seja bem-vinda. Eu que agradeço, Gui. Estou muito emocionada de estar aqui. Gui, você sabe que você é um dos filhos do coração. A gente tem muitos, mas tem uns especiais, né? Tem jeito. Filho não é tudo igual, né? Eu queria avisar a audiência que a gravação será feita em alemão, não? Só para já deixar avisado. Fábio, né, que a gente conhece também, o Centrone. Quer dizer, são realmente grandes amigos. Então, estou muito honrada de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Que maravilha. E eu acho que um dos assuntos que a gente queria abordar hoje é justamente um pouco da história que você tem, no sentido de você trabalhou no Brasil durante muito tempo e depois faz uma mudança para a Alemanha e, obviamente, focando um pouco em leucemia linfóide aguda. Como que foi essa... Eu queria que você falasse um pouco do começo aqui no Brasil, como foi desenvolver e tratar esses pacientes e como é que foi essa mudança agora nos últimos anos. Eu sempre fui uma médica de SUS, né, Gui? Eu nunca tive um consultório particular, tal. Eu lembro que o pessoal brincava comigo já na faculdade que eu ia ser aquelas médicas que ia ficar no Amazonas, cuidando de índio, etc. Que era meio a minha índole, assim, cuidar de gente necessitada, vamos dizer assim. Então, isso era uma coisa que eu tinha e eu tô muito, assim, eu fui muito feliz em ter sido aceita na carreira universitária, porque eu acho que é morrer de fome no consultório, que eu não ia nem ter coragem de cobrar de ninguém doente alguma coisa. Então, ainda bem que eu estava na faculdade. E eu sempre fui, você me conheceu lá, o pessoal brincava comigo que ainda bem que tem gente que se revolta e que não aceita as coisas, porque andava no corredor, via um fungo ali no teto, já estourava com o diretor clínico. Então, sempre foi apesar de eu ter sido uma pessoa muito tímida na minha juventude, etc., quando foi para lutar pelos pacientes, eu sempre fui uma pessoa que, né, batia na porta, etc. Cheguei a falar para o superintendente, bom, então você vai lá, suspende o remédio e eu vou na polícia fazer um BO, né? Porque sempre foi esse o meu intuito, sabendo das dificuldades, né, desses pacientes. Então, lutando para ter uma unidade mais decente, que não era deixar paciente com leucemia aguda num quarto com 6 leitos, né? Tudo morrendo de infecção fúngica. Sim. Então, você sabe, Ribeirão Preto tem mais fungo do que outra coisa. Então, eu acho que sempre foi essa a minha briga. E eu fui muito criticada também na universidade por gostar demais de paciente. Então, eu recebi muito crítica de colegas dizendo que eu fazia tudo errado na minha carreira porque eu gostava demais de paciente. Que essa não era a minha função, né? E um dia, inclusive, cheguei para o meu chefe e falei, bom, PCR qualquer um faz, cuidar de paciente não é qualquer um que faz. Eu acho que isso é um comentário incrível. Mas era uma crítica que eu recebia, porque eles queriam que eu fizesse PCR, mas não cuidasse de paciente. Que eu falei, esse é um dom que eu tenho, é algo que eu gosto, sim, algo que eu quero fazer. Mas, desculpa, a crítica era no sentido da senhora se aproximar muito dos pacientes? Ou tentar... Ocupar muito tempo com aquilo.
em vez de fazer coisa útil, que era fazer laboratório, etc. e tal. Não que eu não gostasse de laboratório, mas, na minha opinião, posso estar errada, eu acho que PCR um técnico aprende a fazer, um NGS, mas cuidar de paciente não é um negócio. Lidar com pessoa. Mas você sabe, se for isso da proximidade, a primeira pessoa que eu vi na minha vida dar um celular para um paciente no SUS foi a doutora Belinda. E eu lembro que na época, eu lembro até do paciente, né? Eu lembro da mãe do paciente, inclusive. Eu lembro da doutora Belinda falando, e a gente residente assim, nossa, que loucura, dar um celular, né, pessoal. Naquela época não era uma coisa tão frequente assim. Sim. E a doutora Belinda falou uma coisa para mim naquela época e depois falou de novo para mim. Ela falou, todo paciente ou é filho de alguém, ou é mãe de alguém, ou é pai de alguém. Então merece ser tratado como você gostaria que tratasse seu filho, como gostaria de tratar seu pai, como gostaria de tratar sua mãe. E isso, para gente que é residente, eu falo isso, acho que todo mundo de Ribeirão compartilha dessa minha opinião. É muito importante você ter uma pessoa que traz essa visão de que o nosso core business, né, a nossa missão é cuidar de paciente. Né? Todo o resto é o resto. Né? E eu queria aproveitar o gancho. Eu tenho uma filha no 3º ano de medicina e trouxe ela aqui para o EMO. E ontem a doutora Lígia, hematologista das antigas de maravilhosa, chamou a minha filha de Nath e falou assim, tá vendo toda essa parte tecnológica aqui, você ouviu falar de CAR-T, de PCR, de NGS? Sente, examine o paciente, faça-lhe sentir, exatamente isso. Então, em 2024, a despeito de toda a tecnologia que a gente está vendo aqui, a mensagem continua a mesma e acho que só vem a... Eu tive uma experiência na faculdade, que acho que poucos de vocês sabem. Eu estava no 3º ano da faculdade e o doutor Hélio Lourenço, que era o diretor da faculdade, que foi reitor da USP, foi exilado na época do AI-5, ele teve uma palestra tal, e ele falou essas palavras, né? Ele falou, existe o médico para ajudar a nascer, que é obstetra, tem que existir um médico para ajudar a morrer. E o verdadeiro trabalho do médico começa quando a ciência diz que não há mais o que fazer. E aquilo ficou na minha cabeça desde o 3º ano da faculdade, e eu acabei ficando muito amiga dele, porque eu sempre fui muito louca, né? E aí, eu era 3º ano da faculdade, fiquei tão emocionada, porque eu escrevi uma carta para ele, fui na direção da faculdade, ele não estava, enfiei a carta debaixo, não tinha e-mail, não tinha nada, né? E enfiei debaixo da porta dele, no outro dia ele estava na enfermaria. Quem é a Belinda? E eu fiquei morrendo de medo, falei, agora eu vou levar ele. Ele era o diretor da faculdade, né? Eu era uma aluna do 3º ano. E aí nós ficamos muito amigos. E ele ficou doente quando eu estava no 5º ano da faculdade, e eu arrependo até hoje, Gui, de não ter gravado essas conversas. Porque eu tomei café com ele por 2 meses, até o dia que ele morreu. Então eu ia às 7 da manhã na faculdade, tomava café com ele no quarto dele, ele me contou quando foi exilado, que ele fundou uma faculdade na Alexandria e tal. Então, eu aprendi muito com ele essa questão que você precisa ouvir o paciente e o quanto ele tem para te falar. Né? E essa mania de, não, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Eu sei que não vai, mas eu tenho tanta coisa para te falar. Né? E eu lembro também de pacientes que falaram assim, eu nunca queria ter ouvido essa notícia, mas eu fico feliz porque ela veio da sua boca. Quer dizer, não foi um terceiro que eu mandei para vir, né? Então, e foi uma coisa que eu falei, nunca me ensinaram isso na faculdade. Então, muitas vezes, você lembra, eu ia lá, então vamos dar uma notícia ruim, vamos junto. Vamos conversar com o paciente, vamos conversar com ele. Isso é crucial. Que é uma coisa que nunca ninguém me ensinou. Eu queria que alguém tivesse me ensinado, né? Sim. E nunca me ensinou. E trazendo sobre esse ponto de vista, para quem não sabe, você tem uma história, então, aqui no Brasil, você tem uma história na Alemanha, você tem uma passagem, né, com refugiados e na África. Esse conceito continua o mesmo? O que você pode comentar de diferenças na prática da hematologia? É interessante porque na Alemanha acho que tem 2 aspectos. Eu fui por motivos absolutamente pessoais, né, para a Alemanha, todo mundo sabe disso, que a gente já estava junto há 15 anos em 2 partes do mundo. Então chegou uma hora. Não tão colado, assim, não tão perto, assim, né? Ele bem mais velho que eu falei, bom, eu vou agora ou não vou nunca mais, né? Então não foi uma decisão tão profissional, foi muito mais pessoal. E é interessante esse aspecto da medicina na Alemanha, né? Apesar de é uma coisa muito mais fria. Eu lembro um dia que ele falou assim, eu preciso ligar para o paciente porque ele recidivou. Eu falei, como assim? Você vai telefonar para o paciente para avisar que ele recidivou? No telefone? Você vai falar isso? É uma coisa que a gente às vezes não imagina, né?
ele está esperando esse meu telefonema. E eu falei, bom, então tá, então deve ser assim aqui, né? Então, uma coisa assim que você fica meio assim. Então, tem esse aspecto, né, de ser uma coisa... Não que eles sejam frios, porque meu marido hoje ele tem inclusive amigo, que ele vai no churrasco na casa do cara, não é isso. A maneira ela é muito mais direta, né? De você dizer, olha, a situação é essa, e ponto. E os 2 outros aspectos, quer dizer, a Alemanha não assim, apesar de você ter direito de, a partir do momento que o remédio está aprovado, é muito distante. E eles têm um negócio, outra coisa que eu acho interessante na Alemanha, e uma coisa que eu brigava muito, eu nunca vou esquecer, um dia de um Bortezomib, no começo, quando chegou o Bortezomib, e eu lembro que um residente falou, a senhora precisa pedir para o hospital comprar. E na época, Fábio, era praticamente, não era esse do Nivolumab, era o budget do HC de um mês. Era um Nivolumab. Como é que eu ia assinar um negócio desse? Era o dinheiro do mês do HC. Tá? Então, eles lá têm uma estratégia um pouco diferente. O medicamento é liberado, o preço é dado pela indústria por 1 ano. Depois de 1 ano, as entidades lá avaliam a eficácia dessa medicação e dão um preço real. Nossa. E tem uma competição fomentada de genéricos e biosimilares? Tem também, tá? Eles até tiveram algum problema porque agora tudo é feito na China ou na Índia, né? Sim. Então, às vezes, eles produzem e vai na Índia e volta para a Alemanha e vem mais barato do que o que é produzido na Alemanha, né? Então, tem esse problema. E tem uma coisa que como todo mundo tem convênio, o dinheiro tem que dar para todo mundo. Então, você vê algumas decisões que, primeiro, você fica até meio um pouco assustado. Eu estava comentando com o Cetrone, meu marido prescreveu um venetoclax, uma senhora com uma LMA secundária, com 84 anos, o convênio recusou. Recusou. Nossa. O paciente estava muito ruim já. Quer dizer, qual que seria o benefício de usar esse medicamento caro dessa... Ele recorreu, etc. e tal, mas a paciente também tomou 2 semanas e acabou falecendo. Então, existe um conceito eles têm muito forte essa questão da reabilitação para que o indivíduo volte para o mercado de trabalho, etc. e tal. Tá? Minha irmã, por exemplo, ela fez uma realocação profissional. Ela era artista plástica, hoje ela é técnica de TI da Fundação Humboldt. Tá? Ela falou, gente, eu preciso ganhar dinheiro, como é que eu faço? Aí foi lá no Serviço Social da cidade, pagaram um curso, hoje ela paga imposto. Então, isso é muito forte lá. E é muito claro que se eu tenho direito a todas as medicações, eu tenho um convênio que é o público, vamos dizer, ou obrigatório, o Hans tem um que é o privado, só que ele tem um quarto, só ele, eu tenho um quarto de 2, mas o remédio é o mesmo. Não tem assim que eu ganho o remédio e ele ganha outro. Isso não existe. Que é o problema que a gente tem no nosso país, que é essa grande diferença da medicina insustentável, privada né? da pública. Mas uma coisa que eu admiro na questão da Alemanha, e 2 coisas que eu queria lhe perguntar. Primeiro, a questão de registro. É impressionante o número de pacientes arregimentados em qualquer estudo, seja fomentado pela indústria ou estudos de vida real. Eu queria que você comentasse um pouco o que é o registro na Alemanha. E a outra, você comentava a questão da indústria, e a gente sempre discute isso aqui no Brasil, o Guilherme também, o Fábio, a gente sempre enfatiza isso com os nossos convidados, a questão da pesquisa clínica, ou seja, talvez não seja só a abordagem da venda do medicamento, mas como a gente pode melhorar a parceria com a indústria e mais clinical trials chegarem, porque a gente sabe o quão importante isso é na Europa. Você pode comentar esses 2? Eu acho que a Alemanha tem uma grande vantagem, né, Centrone, que é pequeno. Então, a Europa é pequena. Então, tem uma questão geográfica no Brasil que já dificulta demais, né? Só de você transportar um material de São Paulo para Manaus já é uma fortuna. Então, eu acho que tem uma questão financeira. Claro que tem uma coisa se você pegar os estudos de LLA, tanto o BFM quanto o GEMAL, praticamente não tem o paciente que não esteja no estudo. E foram estudos que nasceram, por exemplo, se você olhar a história do Leuquimia-NET, né? Como que começou o Leuquimia-NET? Né? Ele ofereceu no início imunofenotipagem, entendeu? Para os centros. Isso lá na década de... Né?
E aí os centros começaram a dizer, bom, então se eu puser meu paciente no estudo, eu vou ter imunofenilpágia, que eu não tinha. Se eu vou ter citogenética, que eu não tinha. Então foi assim que começou a juntar essa relação. E praticamente todos os estudos nasceram sem nenhuma indústria, sem nenhuma. Você pegar o estudo do BFM, do Hodgkin, você pegar BFM, GEMAL, não tinha indústria. Isso, o PT meio GMEMA tem essa mesma história, parece. É meio, eu conheço mais da Alemanha, mas é mesmo assim. Depois que a indústria, ela veio numa estrutura extremamente bem organizada já. Sim. Né? Então a indústria veio depois lá. É diferente daqui, então, já que a indústria veio primeiro. Né? Então, se você pegar, por exemplo, quando que a gente começou a ficar mais organizado aqui no Brasil? Depois do Imatinib. Sim. Porque aí precisava do PCR, daí precisava do PCR quantitativo. Então, foi uma história inversa. Aqui foi a indústria que organizou, depois veio a Amgen organizar a DRM, depois veio as telas organizou o FLT3, né? Lá não, quer dizer, já existiam esses grupos que já trabalhavam juntos e a indústria se aproveitou desta estrutura para dizer, bom, vocês já estão organizados, agora eu vou... Se eu pudesse sumarizar, então, ter registro, ter grupos colaborativos, independente se você está em outra cidade ou estado, é a lição de casa que tem que ser feita e ainda há tempo de ser feita. Porque te dá mais poder e mais independência. Porque senão você fica muito na dependência da indústria. Você só vai fazer o que eles querem. O que eles querem. E quem financia, por exemplo, quem financiava isso? Então, no começo, e foi uma época que começou a ficar muito difícil, o Helsa me contou um pouco dessa história, porque, na verdade, qual que é a pergunta do GEMAL? Né? Se eu ponho mais asparaginase ou menos asparaginase, quem vai financiar isso? Ninguém financia. Tá? Então, teve muito fomento da Deutsche Krebshilfe, que seria tipo uma FAPESP, alguma coisa assim. Então, realmente, de fomento de pesquisa mesmo de pesquisa e suporte também governamental. Eu lembro um dia que o Hertz veio num congresso aqui, ele veio de manhã e foi embora à tarde, porque no outro dia ele tinha uma reunião fundamental no Ministério da Saúde, que ia ver se poderia suportá-lo em algum estudo, porque também era de interesse do país que a coisa fosse organizada. Eu acho que a Finlândia refez o estudo do R-Shop, paga pelo Ministério da Saúde. Não lembro se foi do R-Shop, mas algum estudo assim. Algum estudo desse assim. Que eles falaram assim, bom, eu quero ver se aqui para nós vamos refazer esse estudo aqui, para ver se isso realmente... Então, é uma filosofia muito diferente, mas eu acho que é o que você falou, Centrone. Eu acho que se começarem a fortalecer esses grupos de pesquisa e que façam os Investigate Initiated Trial, vocês também vão ter muito mais poder de barganhar com a indústria. Você fez meu dia, já comecei no segundo café da manhã, você fez meu dia. Não, porque é você que manda, não é ele que manda, né? Mas eu acho que tem uma coisa também que me preocupa aqui, é que talvez, assim, eu gostaria muito que o SUS tivesse essa possibilidade de fazer esses dados. Eu não sei quão interessante isso é politicamente, porque você vai abrir as entranhas e saber que a gente tem uma mortalidade mais alta em doenças que hoje... Gui, essa é a pergunta que eu sempre fiz para o pessoal da Conep. Eu falei, vocês têm a faca e o queijo na mão. 80% dos pacientes estão no SUS. Por que vocês... Não vou falar a palavra certa aqui, né, para a indústria, né, da calça que cai, porque vocês têm a faca e o queijo na mão. Por que vocês não fazem isso? Eu acho que para a gente começar melhor, a primeira coisa é fazer o diagnóstico. Primeiro tem que ter o dado. Tem que ter o dado, tem que ter o diagnóstico. Olha, qual que é a nossa mortalidade de leucemia aguda no SUS? Qual é a nossa mortalidade de LLA? Você tem? Gui, você não faz um jantar que você não sabe quantos vêm para o jantar. Exato. Não tem nem o número de quantos são. Você pega o dado do INCA, leucemia. Geral, sem saber se é aguda, crônica. Então, eu concordo 100% com você. Num país igual ao Brasil, o SUS tem que pegar isso. E você sabe que o PT meio GMEMA, eu sei as duas histórias, os países estavam numa situação econômica muito difícil. Então entenderam que a organização era um meio de sustentabilidade. Eu preciso entender aonde eu vou endereçar o meu recurso. Hoje a gente não vê isso, óbvio. O SUS tem um desafio de vacinar, prevenir morte por doenças infecciosas básicas e
tomar decisões em relação... Mas o Brasil, eu concordo plenamente, eu acho que a gente, os 4 aqui, mas a gente tem que tomar cuidado que o Brasil envelhece rápido, né? Tem aquela velha história que todo economista fala que o Brasil envelheceu antes de ficar rico, que é um problema gigantesco, porque agora você começa a ter uma diminuição das doenças evitáveis, agudas, infecto-contagiosas, você começa a aumentar a doença crônica e você começa a aumentar a doença oncológica. E a gente não tem hoje no Brasil um programa de conseguir uma colonoscopia no SUS. Você só consegue fazer colonoscopia no SUS hoje, na grande maioria dos estados, com um sangue oculto positivo. Porque muitas das vezes já é tarde demais. O cara já você não está tirando o pólipo, entendeu? Você já está na fase do... Então isso, eu acho que a gente deveria ter uma mudança muito grande de como a gente enxerga. E, de novo, precisa ter o dado, porque senão a gente não sabe para onde. É o que você falou, é um jantar que a gente não sabe quem vem. E outra, número de convidados. É um país continental, mas a internet hoje não justifica que alguém em qualquer região possa contribuir numa plataforma única, não é verdade? Com certeza. Eu digo mais os estudos em termos de amostra que vai, que vem, entendeu? Na Alemanha é tudo centralizado. A diferença lá, por exemplo, do convênio, eu posso escolher aonde eu quero mandar meu exame de citogenética, entendeu? Todo mundo manda para o MLL em Munique. Todo mundo manda para o MLL. Então, o cara tem milhões de citogenética por semana, tem não sei o que lá, entendeu? Porque o médico, ele tem liberdade, não é? Esse é o hospital desse convênio, o hospital daquele convênio. Não, eu mando onde eu tenho confiança. Então, acaba, obviamente, o MML, né, que já tem uma tradição, ele recebe a maior parte dos exames de leucemia da Alemanha, ele recebe, sem dúvida. Né? E com isso você facilita. E tem um outro aspecto, eu acho, que é importante, Centrone. A gente não pode confundir, eu fico um pouco irritada, às vezes, quando eu dou aula aqui de LLA, e vem sempre a mesma pergunta. Qual pergunta? Quais que são o painel genético que tem que ser feito no diagnóstico da LLA? Eu falo assim, você faz DRM decente? Não adianta você fazer painel de NGS e não fazer DRM. Tem que começar do básico. Faça o básico bem feito. Padronize o básico. Que estudo prospectivo que mostrou que em LLA, alguma agente target, tirando o PH1, faça efeito? Nenhum. Nenhum. Entendeu? O cara quer saber de mim que painel ele faz de NGS e ele não faz DRM. Boa citometria de fluxo para DRM. Então, não dá. Eu acho que você tem que, né, step by step, é o que a gente fala em Moçambique também, né? Que mudando de uma realidade muito mais complicada do que a brasileira. Conta pra gente um pouco dessa experiência. Primeiro eu te agradeço, porque aquilo vai virar uma paixão. Já virou uma paixão na minha vida, porque eu estou voltando ali onde diziam que eu ia cuidar de índio do Amazonas, agora eu vou para a África. Né? E é um projeto em colaboração com o MD Anderson e é uma coisa realmente excepcional. É outro mundo, na verdade, né? Um mundo onde tem uma lista todo dia dos médicos que não tem, né? E médicos excepcionais e dedicados assim até o último, mas aquela falta de tudo. E aí que a gente percebe o quanto que é importante, primeiro, ter o dado, para saber, bom, então vamos discutir LLA ou vamos discutir linfoma? Quantos LLA eu tenho? Quantos linfomas eu tenho? Eu fiquei impressionado de quanto LLA, mas também a mediana eles pegam a partir de 14, então eles pegam muito AIA lá, né? Então, assim, foi uma experiência muito rica, porque me lembrou um pouco o meu começo em Ribeirão. Assim, em Ribeirão ainda era um pouco melhor do que lá. Claro. Mas mesmo assim, as grandes dificuldades, né? Então, olha, o esfregaço de medula tem que ser melhor, né? Coisa básica. Vamos começando por partes. A pergunta veio, e citogenética para LMA? Eu falei, olha, eu acho que é importante a gente saber se é M3 ou não é M3. É isso que a gente tem que fazer. Bem mais básico ainda do que ali. Aqui. Muito mais básico. Tá? Então, já conversei com o Rego, vamos ver se a gente leva anticorpo para fazer... Então, a gente percebe que são steps bem básicos. Não, só para vocês terem uma ideia, o primeiro Glivec, o primeiro imatinib do país, foi doado pela Max Foundation, foi em 2020. A gente consegue ir lá? A gente podia ir em 2020. Consegue. Esse é um projeto que eu estou desde 2016, eu acho. E aí, faz um tempo já, 8 anos. Tem um tempinho. E aí, esse ano, eu falei, eu preciso colocar mais gente. E aí, obviamente, a pessoa número 1 que eu pensei, eu falei, legal. Vou colocar a Belinda, porque eu sei que é a pessoa que vai pôr a mão na massa ali.
E vai. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, né? E mesmo aqui no Brasil, né? Acho que os dados do rego também, do registro, né? Você diz, bom, eu vou fazer um painel de citogênero, o cara morre de infecção no primeiro mês. Sim. Qual a Gasta um diferença? dinheirão Gasta e um não adianta dinheirão para fazer a citogênero, o cara morre de infecção. Sim. Então, foi uma coisa que assim que eu comecei em Ribeirão, eu falei, cara, eu preciso de um quarto onde ele fique isolado, não preciso de citogenética. Eu preciso de um quarto onde ele não vai morrer de infecção no primeiro mês. Sim. Depois nós vamos ver, step by step. Depois eu mostrei, falei, olha, infecção fúngica. Então agora eu preciso do voriconazol. Nós temos voriconazol. Vocês estão gastando litros de ambisome. Dá esse voriconazol no começo pro cara. Entendeu? Protege de infecção. Então, e aí depois, então são essas coisas que devagarinho. Então, eu às vezes sou até meio chata nas aulas, porque eu toda mês pensando, qual que é o painel? Eu falei, você faz DRM? Não fizer DRM, não me faz essa pergunta, porque eu já fico irritada. Não, mas eu acho que isso é para quem está escutando e está na residência, eu acho que é uma super mensagem. Super. É o back to the basics, volta ao básico. 2024 É escutar paciente, é acolher paciente, examinar examinar humanizar o paciente e atendimento. fazer o básico. Esquece o Faça o a básico Cardio, bem NGS, feito. a pirotecnia, entendeu? Faça o básico bem feito. Se você realmente otimizar o básico, você vai salvar muito mais gente do que achar que você vai dar a cartícea para um cara. Celina, a Então, sua mensagem é incrível. É isso que eu... Isso é incrível. E sabe qual é o problema do podcast? A gente podia ficar aqui 4 horas falando, mas está Não tocando pode. um alarme. E aqui, assim, como não é o happy hour, a gente está no Emoplay, a gente vai trocar A o gente café. tem um tempo, a gente tem um... Você falou de Alemanha e falou de Angola. Eu tenho Moçambique. uma paixão por escritores africanos. Moçambique. Perdão. Por escritores africanos e por escritores germânicos, vamos dizer, alemães e austríacos. Temos um momento cultural sempre, isso aí é uma pérola Happy Hour Podcast. O que você quer comentar, você que é tão apaixonada por literatura? Não, eu sou viciada em ler. Eu fiquei um tempo, sei lá, depois vem filho, vem trabalho, você fica meio, né? Agora tá uma beleza, porque eu compulsiva que nem posso... eu, assim, que não compulsiva, passa também. compulsiva. Tá aqui já, meu e-book já tá aqui, inclusive. Num tempinho eu já dou, porque o livro está muito emocionante. E falando um pouquinho de literatura alemã, é claro que eu tenho a vantagem de falar alemão. E você lê um Thomas Mann, um Hermann Hesse, um Stefan Zweig, a língua do alemão que eles escrevem é um negócio... Você entrou, né? É um negócio Stefan Zweig, para mim, é uma coisa assim absurda. E tem um cara que lê no audiobook, né, um alemão, que é uma coisa maravilhosa, assim, o jeito dele ler e tal. Então você fica ouvindo aquele Stefan Zweig, porque nossa, a capacidade de escrever é uma coisa da língua alemã, um negócio inacreditável. Então é muito bom. E eu emendei numa... Se você pudesse pegar um livro de literatura alemã que você acha assim, esse livro, para quem nunca leu nada de literatura alemã... Nossa, eu quero ouvir o que ela vai falar. Também. Isso, Eu acho que eu já Você sei. leu A Montanha Mágica? É isso que eu em ia falar, a alemão? Montanha Mágica. Eu acho que ela vai falar Montanha mas não vamos Mágica. influenciar. Vamos lá. Então, eu gostei muito da... Eu, na minha adolescência, era absolutamente viciada em Hermann Hesse, Demian. A Demian foi, para mim, mudou a minha vida, vamos dizer assim. Tá? Os Buddenbrooks, A Montanha Mágica, eu li mais tarde. Eu comecei também mais na adolescência. Tive um pouco de dificuldade, mas voltei mais tarde. E os Buddenbrooks é uma delícia de ler, né? É diferente porque é uma delícia de ler. Montanha Mágica é maravilhosa. O Stefan Zweig tem... E a gente tem uma mania, meu marido e eu. A gente tem cada um o seu livro e nós temos o livro que lemos juntos. Isso é muito legal. Então, eu gosto muito de desenhar, ele lê, eu desenho, ou eu leio, ele desenha, então a gente, às vezes, dá quebra-pau, né, no israelense o Nova Yahari lá. Ele odiou o livro, e eu dava cada quebra-pau no livro, mas enfim, é uma delícia. Ele achava que era muito tendencioso a escrita dele, etc. Bom, enfim, ele tem uma outra vivência, uma outra história, etc. E tal. Então, eu tenho dificuldade, assim, de dizer qual é o escritor. Muito tem dificuldade de escolher um, eu também acho. Eu tenho muita dificuldade. Zweig, sensacional. Não, Stefan Zweig é uma coisa maravilhosa, né? Eu não sei em português, novela xadrez? Como é que chama? É o xadrez. É o xadrez. Também vocês sabem, né? Ele morreu no Brasil, morreu aqui em Petrópolis. E ele escreveu agora, é mais ou menos a biografia dele, que é a vida de um europeu. E apesar de ter sido escrita muitas décadas atrás, é muito atual para a situação atual, que é o livro que a gente lê junto, meu marido e eu, e acaba discutindo um pouco
essa Aqui no Brasil, história. citando o Zweig, a gente tem as 24 horas na história de uma mulher, na vida de uma mulher e outros é maravilhoso, né? Esse então, maravilhoso. essa é uma coletânea. É maravilhoso. Quer ficar com o Zweig ou não? Eu acho que eu vou no Stefan Zweig. Boa. Bom, gente, infelizmente eu vou ter que encerrar aqui, mas eu queria mais uma vez agradecer, Belinda. Você sabe que pra gente, o que você falou aqui é muito real, é muito profundo, rico. Eu espero que todo mundo que está escutando... E oportuno para o momento. Exatamente. Que a gente vive. Então, obrigado mais uma vez. Espero te ver no Brasil, na Alemanha, em Moçambique. Obrigado, em todos os lugares do mundo aí. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Até mais. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.